Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de cálculo 1 pelo Painless Math, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre continuidade, sobre limites no infinito e sobre assíntotas horizontais. Olha, a gente vai ver nessa aula que tudo que eu vou definir aqui para vocês hoje a gente já sabe, só que eu não contei para vocês, tá? A gente já viu na aula passada um pouquinho, mas a gente não se atentou a alguns detalhes, tá bom? Antes de começar a falar de continuidade, eu vou fazer uma revisãozinha do que a gente viu na aula passada, né? Mas bem rápida. É só para vocês entenderem e ficar bem claro qual que é a definição de continuidade e qual a definição de limite, porque ambas as definições, elas são bem parecidas, mas elas têm um ponto crucial de diferença, tá? Entendendo e relembrando um pouquinho os pontos principais do limite da aula passada, a gente vai ficar bem claro para a gente a definição entre limite e continuidade, tá bom? Bom, a aula passada a gente aprendeu, né, calcular um limite, o que significava o limite de uma função f de x para x tendendo a um ponto, né? Isso aqui a gente viu que era L mais infinito ou menos infinito, né? Ou que não existia o limite de uma outra forma que eu vou falar. Mas antes de falar sobre para onde o limite vai, o que a gente pedia na receitinha do bolo, né, para a existência do limite, sobre o ponto, sobre os pontos A's, né? O ponto A, desculpa. A gente viu que a função, né, aula passada, não necessariamente precisava estar bem definida no ponto A, né? Ou seja, não precisava existir o f de A, né? Então, a gente pedia só que a f estivesse, né, definida nos pontos próximos de A, não foi isso que a gente discutiu? F está bem definida para pontos próximos de A, não é isso? Certo? Certo. Então, o que eu tô falando aqui? Que eu não tô muito preocupada com o que está acontecendo exatamente no A, né? Então, pode ser, o que a gente viu na primeira definição lá, no primeiro exemplo da aula passada, a gente pegou um polinômio, a gente calculou o f de x dele, né? Era x² menos x mais 2. Isso. A gente calculou a f de x, o limite, né, da f de x para x tendendo a 2 desse polinômio. Né? E dava 4, certo? Para pontos próximos, para x tendendo a 2, né? E esse aqui, né, em particular, era o f de 2, né? O f de 2 é 4. Se você pegar a função e substituir por 2, aonde está x, você vai ter que f de 2 é 4. Então, aqui, coincidentemente, né, o 4 é o f de 2. Só que a gente pegou também a função, né, no segundo exemplo, a função 1 sobre x. A gente sabe que o domínio dessa função é os reais, né, menos o zero. Por quê? Porque não existe f de 0, que é 1 sobre 0, né? Isso aqui não existe. Isso aqui não existe, não está bem definido, certo? Então, só que mesmo assim, a gente calculou o limite de 1 sobre x quando x tendia a 0, né? E aí a gente viu que isso aqui não existia, porque os limites laterais, né? Não existiam os dois no caso. 1 sobre x, esse aqui ia para mais infinito, e esse daqui ia para menos infinito, certo?
Ok. Ou seja, não me importa o que está acontecendo no f de zero, mas para pontos próximos de zero à esquerda e à direita de zero, certo? Eu não sei, eu não lembro se eu falei na aula passada, mas a gente tem um termo formal para quando um limite dá mais ou menos infinito. A gente fala que o limite diverge, tá? Diverge, explode, tá? E quando ele existe e vale um valor real, a gente fala que ele converge para esse valor, tá bom? Só uns detalhezinhos. Bom, tudo bem, gente? Então, aqui o ponto fundamental é, quando eu vou calcular o limite de uma função, para x tendendo a um determinado ponto, não me interessa se esse ponto que eu estou querendo estudar, o comportamento da função, se a função está bem definida lá ou não. E esse é o ponto crucial da continuidade, da diferença entre o limite e a continuidade, tá bom? A continuidade, ela vai ser um limite, tá? Só que ela vai ter que satisfazer uma coisinha a mais. Opa. Ficou aqui. Ok, gente. Eu vou falar para vocês, então eu vou pegar uma função f de x e vou falar que f de x é contínua em A se o limite de f de x para x tendendo a esse A vai existir, ou seja, existem os limites laterais, à direita e à esquerda, e vale um valor real. Só que esse valor real vai ter que ser exatamente a f no ponto A, tá? Então, olha só, tem duas coisas. A f é contínua em A se existir esse limite, e mais, existir significa que ele vai ser um valor real. Não vai ser qualquer valor real, vai ter que ser o f do A. E aí, a gente observa o ponto crucial entre a diferença da continuidade do limite. Porque se eu estou exigindo que o limite dessa f de x tem que ser f de A, então a f deve estar no sentido de obrigatório, tá? Deve estar bem definida em A. Isso significa o quê? Que o A tem que estar no domínio da função. Então, essa é a grande diferença entre o limite e a continuidade. Para a gente calcular um limite em x tendendo a A, basta que os pontos próximos de A função tem que estar bem definida. Agora, se eu quero estudar a continuidade do a continuidade da função no ponto A, eu já exijo que o A tem que estar no domínio da função, tá bom? Então, ela não está bem definida só nos pontos próximos de A, mas ela está bem definida no A também, certo? Ok, mas professora, você falou que a gente já tinha conversado sobre isso na aula passada. Já, o primeiro exemplo que a gente pegou na aula passada foi f de x sendo x² menos x mais 2, né? E aí a gente fez o estudo, pegou o gráfico, lá, e a gente calculando, agora que a gente sabe as propriedades, né, tudo, para x tendendo a 2, que foi o ponto que eu peguei, isso daqui dava 4, né? E 4 é exatamente a f de 2, não é? 2², 4, menos 2 mais 2, isso aqui vai dar 4. Olha, então, o que eu falei, o que isso significa? Pela definição de continuidade que a gente aprendeu agora. Que a f é contínua em x igual a 2. Ou A, né? Desculpa. Em A igual a 2. Então, a gente calculou isso aqui. Eu fiquei bem quietinha, porque não tinha dado a definição de continuidade para vocês. Mas a gente já tinha observado que no primeiro caso da função polinomial, o limite da função
Perdão, a função estava bem definida para pontos próximos de 2 e para o 2 também, tá? E ele deu o valor do limite, dá exatamente o f do 2, tá? Agora, no segundo exemplo que a gente viu aula passada, para f de x igual a 1 sobre x, certo? O zero não pertence ao domínio da função. Por quê, gente? Porque não existe 1 sobre 0, né? Que é o f do zero. Isso aqui não existe. Não existe nenhum número dividido por zero, certo? Porém, a gente estudou e calculou o limite de f de x quando x tende a zero, não foi? Foi. E a gente viu o quê? Que isso daqui não existia, porque calculando os limites laterais, né? Quando o x tende a zero pela direita, isso aqui vai para mais infinito. E quando o x tende a zero pela esquerda, isso aqui vai para menos infinito, né? Então, os limites laterais não existem, né? Então, não vai existir esse limite aqui. Ora, mas a gente conseguiu calcular, né? Ele não existe, certo? Ok. Então, gente, no limite, vou falar de novo, no limite, calcular o limite de uma função para pontos que chegam perto de um determinado valor, não me interessa se a função está bem definida naquele determinado valor, mas a função tem que estar bem definida nos pontos próximos daquele determinado valor. A continuidade, além de tudo, ela pede que o limite exista, ou seja, os limites laterais para x tendendo a pela direita e pela esquerda existam, e vale exatamente f de a, tá bom? Então, aqui na continuidade, eu peço que o a esteja no domínio da função, tudo bem? Então, essa é a grande diferença de continuidade, que eu não contei nada para vocês na aula passada, mas a gente já estava calculando, né, sem saber. Ok. Bom, aqui tem um exemplo, uma outra função polinomial, e eu estou perguntando se essa função polinomial f de x igual a 3x² mais x menos 1 é contínua em a igual a 2. Então, o que a gente tem que fazer? Vou pegar aqui, f de x, 3x² mais x menos 1. Ele está perguntando se é contínua em x igual a 2, em a igual a 2. Certo? Bom, para isso, eu preciso provar que limite de f de x quando x tende a 2 tem que ser, não sei, né? Mas tem que ser, para ser contínuo em 2, f de 2. Então, vamos lá. Quem é o f de 2? É 3 vezes 2 ao quadrado, mais 2 menos 1, certo? Isso aqui dá 12, mais 2, 16. Perdão, 4 vezes 3, 12, mais 2, 14, menos 1, 13, certo? Vamos calcular o limite da função f de x para x tendendo a 2. Esse cara aqui vai para onde? O limite de cada funçãozinha, né, de cada pedacinho existe, então eu posso quebrar em 3, em 2 somas e uma diferença, né? Mas eu vou fazer direto, tá bom? Esse aqui vai convergir para 12, esse aqui para 2, esse aqui para 1 mesmo, então vai dar o 13, que é exatamente o f de 2. Então, f de x é contínuo em a igual a 2. Gente, quando uma função não for contínua num ponto, a gente vai falar que ela é descontínua, tá bom? Ok. Outras coisas que a gente vai falar. Então, se a f é contínua num ponto, o limite daquela função para o x tendendo àquele ponto tem que ser a f do ponto. E se eu falar para vocês que f é contínua, uma f qualquer agora, tá? O exemplo já acabou aqui. A f é contínua
no intervalo, qualquer intervalo, tá aberto, fechado, semiaberto, f é contínua no intervalo, vou chamar de I, esse intervalo, se o limite da f de x, quando x tende a for f de a para todo a dentro daquele intervalo, tá bom? Então, a gente vai testar todos os pontos do intervalo. E, assim, a gente pode falar também, a gente pode testar se uma determinada função é contínua em toda a reta, nos reais. Ou seja, a gente vai pegar e calcular o limite de f de x para x tendendo a para todo a real. Aí a gente vai testar, tá bom? Então, falar que a f é contínua na reta é falar que ela é contínua em todos os pontos da reta. Falar que ela é contínua no intervalo é falar que ela é contínua em todos os pontos do intervalo. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos dar um exemplo já de funções que são contínuas em toda a reta, ou seja, qualquer valorzinho da reta que você pegar, o limite da f de x para x tendendo aquele ponto vai ser a f do ponto. Oxe, quem que é essa pessoa? Muito simples. Funções polinomiais, qualquer uma, funções polinomiais são contínuas em toda a reta. Jura, professora? Juro. Vamos pegar um polinômio qualquer. Então, vamos chamar de f de x. De chamar de outra coisa, né, gente? Só uso f, mas pode ser g de x, h de x, tá bom? Como que eu escrevo a fórmula geral de um polinômio? De grau n, por exemplo. Então, um polinômio de grau n, ele é da forma anx elevado a n, mais an menos 1 x elevado a n menos 1, até a1x mais a0. Onde todos esses a's, eles pertencem aos reais. Quem que é o ai? São as constantes, né? São os coeficientes da variável x, né? Aqui em cada termo desse. E eles são valores reais, né? Então, ai, todos os a's são reais, para ir variando de 0 até n. Certo? Então, essa é a fórmula de um polinômio geral. Bom, gente, pega um p pertencente aos reais. Qualquer um, né? Pegando um p. Vou provar para vocês que o limite da f de x, quando x tende a p, é f de p, certo? Vamos lá, então. Então, limite de x tendendo a p de f de x vai ser quem? Limite de x tendendo a p de anx elevado a n mais an menos 1 x elevado a n menos 1 reticências a 1x mais a 0, certo? Bom, todos esses, o limite para x tendendo a p de cada termozinho desse existe, então a gente pode quebrar esse limite nessas n somas. Não vou fazer isso, a gente vai fazer isso direto, né? Mas a gente está aplicando a propriedade 1 da propriedade de limite da soma, mas ao invés de duas somas, a gente tem uma soma de n termos, né? Tudo bem. Esse cara aqui, então, vai ser o valor, não existe nenhuma indeterminação, nenhum problema, né? Então, isso daqui vai ser an p elevado a n, mais an menos 1 p elevado a n menos 1, mais a1p mais a0, certo? Gente, quem que é esse cara aqui? É exatamente o f de p. Se eu pegar f de x, e aonde tiver x eu substituir por p, ou seja, calcular o f de p, vai dar exatamente esse valor aqui. Ou seja, f de x é contínua em p. Mas, gente, a gente pegou um p arbitrário, né, nos reais, qualquer p. Então, a gente provou para todo p pertencente aos reais, ou seja, f é contínua em R. E no fim, a gente já provou uma proposição, né? Às vezes a gente tem tanto medo, mas a gente só está escrevendo em matemática tudo que a gente está falando, né?
Então, a gente provou que qualquer função polinomial é contínua na reta, ou seja, qualquer ponto que eu escolher na reta, eu pegar o limite da f de x do polinômio, né, para x tendendo a esse ponto, vai dar a f do ponto. Então, já acabou até a graça, né, que a gente provou para todo polinômio já. Então, em particular, para particularidades de polinômios e particularidades de pontos, né? Se a gente pegou já para qualquer polinômio e para qualquer ponto, então, beleza. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Vamos para outro exemplo, que a gente já comentou, mas eu vou falar um pouquinho mais para vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom de forma que não fique embaçadinho. Mas não se preocupem, essas notas já estão disponíveis no Google Drive, lá no link, só vocês entrarem e ficarem à vontade para estudar, tá bom? Ok. Vamos lá. Exemplo 2. A função f de x igual a 1 sobre x é contínua em a igual a zero? Bom, para ser contínua em a igual a zero, o limite da f de x para x tendendo a zero tem que ser quem? Tinha que ser f de zero, né? Só que, gente, quem que é a minha função f de x aqui? É 1 sobre x. E não existe f de zero, porque não existe 1 sobre zero, certo? Então, se já não existe esse cara, não tem chance disso daqui ser igual. Então, a função não vai ser contínua no zero. E eu falei para vocês que quando uma função não for contínua no zero, nós vamos falar que ela é descontínua, né? Então, f de x igual a 1 sobre x é descontínua ou não é contínua em x igual a zero. Observa que, se eu tirar... Quem que é o domínio dessa função? É a reta menos o zero. Domínio da função, lembrando que são todos os pontos da reta, né? Onde a função está bem definida. No nosso caso, o único ponto problemático de f de x igual a 1 sobre x é o zero. Então, por isso que a gente tem que remover do domínio, tá? O domínio é onde a função está bem definida, tá? Se a gente pegar um ponto no domínio, qualquer ponto no domínio, ou seja, qualquer ponto real estritamente positivo ou estritamente negativo, o limite dessa função aqui, para x tendendo a p, vai ser quem? 1 sobre p, né? Que aqui a gente está supondo que f é diferente de zero. Isso aqui é exatamente o f de p, ou seja, a gente já achou que f de x igual a 1 sobre x é contínua para todo x pertencente à reta menos o zero, tá? Então, o que eu estou falando? Que para todos os outros pontos, a f de x igual a 1 sobre x é contínua, ela só não vai ser contínua no x igual a zero, tá bom? Outro exemplo interessante que eu tenho aqui para vocês é que eu não dou a carinha da função, dou o gráfico da função para vocês, e eu pergunto em quais pontos a função na função abaixo a função é descontínua. Então, eu quero onde ela é descontínua, tudo bem? Aqui está aparecendo, aqui, não sei se está dando para ver no vídeo, mas no material, isso aqui é uma bolinha aberta no 2. No 4, aqui está fechado. E aqui está aberto. Aqui está aberto. E aqui está fechado, tá bom? Bom, vamos analisar nessas bolinhas abertas, né? Porque se você pegar em todos esses pontos onde o gráfico está passando aqui, não quero usar a palavra contínua, né? Porque a gente está... Mas aonde está? Se você pegar esse ponto P aqui, quem que é esse ponto aqui? É o f de P, certo? Então, todos os pontos aqui, na hora que eu calcular o limite, vai estar chegando perto de f de P, certo?
Os pontos que a gente precisa analisar sobre a continuidade ou não que estão estranhos são essas bolinhas aqui, esse salto, sabe? Esse aqui, ó, que tem essa diferença aqui entre esses pontos, né? Vamos pegar para o A igual a 2. No A igual a 2, eu tenho uma bolinha aberta. Ou seja, o que a bolinha aberta no gráfico, nesse ponto, está me dizendo? Que para o A igual a 2, não existe f de 2. Gente, se não existe o f de 2, não tem chance da f ser contínua em 2, porque se ela fosse contínua em 2, o limite de f de x para x tendendo a 2 teria que ser f de 2, exatamente f de 2. Mas se isso aqui já não existe, não tem como ser, né? Então, a f é descontínua em 2, tá? O próximo, no 4 aqui. No 4, perceba que a função tá vindo, pá, e ela dá um salto aqui, ó, pá. Daqui de baixo ela vem aqui para cima. Então, esse salto, vamos analisar nesse ponto. Bom, eu tenho esse ponto fechado aqui, então significa que esse é o f do 4, né? Bom, já existe uma luz no fim do túnel, mas será que é contínua no 4? Olha, se vocês, para ser contínua, teria que ser o limite de f de x para x tendendo a 4, ele valer f de 4, né? Será que isso é verdade? Olha, se você pegar os x que estão chegando próximos de 4 pela esquerda, a função está convergindo para f de 4, certo? Então, a gente pode escrever aqui, pela esquerda. Porém, gente, na hora que eu vou calcular o limite de x tendendo a 4 pela direita, o f de x, ó, quando ele vem pela direita, a minha função, ela tá nessa bola aberta aqui, certo? Então, na verdade, não existe esse limite. Então, se não existe o limite para x tendendo a 4 pela direita, esses caras já não são iguais, certo? E então, esse limite aqui também não existe. Então, a f é descontínua também em x igual a 4. E aí, gente, para o ponto 6, o que acontece? Eu tenho uma bola aberta aqui no 6 e a bolinha fechada aqui, certo? Por que não existe? O ponto fechado aqui no 6 não significa que esse seria o f de 6? A minha função, ela tá convergindo para o f de 6? Não, né? Ela tá aqui, pertinho dessa bola aqui, né? Então, o limite de f de x, quando x tende a 6, é diferente do f de 6. Então, também, f é descontínua em x igual a 6. Certo? Beleza. Vamos em frente. Então, aqui vai umas observações que a gente já ficou careca de saber, tá bom? E depois tem mais um exemplozinho aqui. Ok. Vamos apagar aqui, pra gente usar a lousa. Tá vendo, gente? Tá mais difícil apagar essa lousa digital do que calcular um limite. Vocês já estão muito craque em limite. Agora, continuidade. Tá vendo? Cálculo não é esse bicho de 7 cabeças. A gente tem que entender a matéria, tá? Ó, então, observações. Para uma função ser contínua em A, eu tenho que o limite deve existir, ou seja, valer um valor real, mas não qualquer valor real, eu quero que seja f de A, beleza? Conversamos sobre isso. Então, de novo, f vai ser contínua em A
Se e somente se existir os limites laterais, e não só basta existir os limites laterais, tem que valer f de a, né? Então, ok. E dizemos que f é contínua no intervalo, se f de x for contínua em todos os pontos desse intervalo. Inclusive, a gente já conversou até quando a f for contínua na reta toda, né? Certo? O próximo exemplo é mostrar que a função f de x igual a 1 menos raiz de 1 menos x quadrado é contínua no intervalo menos 1 e 1. Bom, eu vou ter que pegar e mostrar. Queremos mostrar, né? Queremos mostrar que o limite de f de x para x tendendo a um p é f de p para qualquer ponto dentro desse intervalo. Eu não quero mostrar que a f é contínua no intervalo todo, então eu tenho que testar todos os pontos do intervalo. Esse intervalo é um intervalo fechado, então eu vou ter que testar, eu vou fazer 3 casos. Para o p igual a menos 1, para o p igual a 1 e para o p pertencente a menos 1 aberto. Ou seja, para os pontos de dentro do intervalo, né? Porque os extremos já estão aqui, o p, o menos 1 e o 1, tá? Então, vamos lá. Limite de 1 menos x quadrado para x tendendo a menos 1 primeiro. Certo? Pessoal, tem alguma indeterminação aqui? Vamos ver. Aqui, se eu pegar menos 1 ao quadrado, vai dar 1. Menos 1, 0. Raiz de 0 está bem definida, a raiz só não está bem definida para números negativos, né? Na verdade, estão, porque são números complexos, mas aqui nós estamos estudando o cálculo na reta. Então, é como se nosso mundão todo fosse a reta, a gente não está considerando os complexos, tá bom? Ok. Então, menos 1 ao quadrado dá 1, então vai ficar 1 menos 1 dá 0, então esse limite vai para 1. Quem é f de menos 1? Porque não basta existir o limite, né, gente? Tem que valer f de menos 1 no nosso caso. Quem é f de menos 1? É 1. Certo? Aqui vai dar 0. Vai dar 1, desculpa. 1 menos 1, isso aqui dá 0, isso aqui dá 1. F de menos 1. Então, a f é contínua em a igual a menos 1, tá? Vamos fazer para p igual a 1. Agora, outro caso. Para o p igual a 1, o limite de x tendendo a 1, de 1 menos raiz de 1 menos x quadrado, vai ser quanto? Vai ser 1 menos 1, vai dar 0, raiz de 0 vai para 0, isso daqui é 1. Quanto vale f de 1? F de 1 é 1 menos 1, que é 1. Opa, tá dando igual também. Então, f é contínua em a igual a 1 também. Professor, e agora? Como que eu faço para qualquer p dentro do intervalo? Muito simples, minha gente. Só pegar um p qualquer que esteja entre menos 1 e 1. Não é isso? Opa, sobrou um mocinho aqui. Certo? Certo, deixa eu já mudar de folha. Falei pra vocês que a aula ia ser light hoje, né? Acho que a definição mais diferente que a gente vai ver hoje vai ser de assíntota horizontal, mas vocês já têm ideia do que é uma assíntota, né? Que vocês viram
vertical na aula passada. Ok, então agora, do jeito que eu tô fazendo aqui, eu vou pegar um A, eu vou pegar um A entre menos 1 e 1, estrito, né? Porque os extremos eu já calculei. Então, na hora que eu calcular o limite, então, vou pegar A pertencente a menos 1, 1, que é a mesma coisa que eu tô escrevendo lá, tá? Vamos calcular o limite de x tendendo a A para função 1 menos x quadrado, certo? Para A em menos 1 e 1, a gente não tem nenhuma indeterminação aqui. Então, isso daqui vai ser 1 menos A quadrado, que é exatamente o f do A. Pronto, acabou. A gente acabou de provar que o limite de x tendendo a de f de x é f de A para todo A dentro do intervalo. Professora, é só isso? É só isso, gente. Bicho de 7 cabeças, né? Bom, e aí esse próximo teorema, eu vou fazer um com vocês e depois vocês fazem, tentem os outros, tá bom? Que fala o seguinte, lembra que a gente pegou o limite e mostrou as propriedades de soma, produto, multiplicação por constante, tudo? A gente mostrou que desde que os limites de f e g existem para x tendendo ao mesmo ponto, o da soma existe, da diferença existe, da razão existe, desde que o limite do denominador não seja zero, né? Todas essas propriedades, aqui é a mesma coisa. Eu vou falar para vocês o seguinte, dadas duas funções contínuas, num ponto A, a soma de duas funções contínuas vai ser contínua, o produto de funções contínuas vai ser contínuo, é isso que essa propriedade está falando para a gente, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só aproveitar e apagar aqui, porque eu vou usar. Vocês vão ver também que não tem nenhum bicho de 7 cabeças aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Então, o teorema me fala que f de x e g de x são contínuas por hipótese. Então, eu posso usar essa informação. Tá? E ele também está pegando uma constante aqui. Tá? Então, essas são as receitinhas do bolo. Então, eu vou mostrar a primeira propriedade para vocês e as outras vocês dão uma olhadinha, tá? A primeira fala o seguinte, que se, presta atenção, se as funções f e g são contínuas, então f mais g é contínua também, no ponto A, tá? Então, isso aqui é o que eu quero mostrar, ok? Bom, o que é f mais g, né? Eu tenho f e g definidas num conjunto, né? Chegando na reta, esse conjunto é um subconjunto dos reais também. O intervalo. Pode ser a própria reta, né? Em algum lugar. Como que eu defino f mais g? Então, eu pego um x em A. Só uma recordação de funções, tá, gente? Como que eu defino f mais g de x? Defino como f de x mais g de x, do jeito que a gente fez a aula passada, tá? Então, eu quero mostrar que f mais g é contínua em A. Então, o que eu quero? O que significa escrevendo na forma do limite? Eu quero mostrar que o limite de f mais g de x para x tendendo a é f mais g de A, não é isso? É isso que a gente quer mostrar. Então, vamos lá. É uma igualdade, então eu tenho que pegar um lado e chegar no outro. Então, eu posso escolher esse ou esse, mas eu vou pegar o do limite, tá bom? Ok. Só lembrando que, por hipótese, a hipótese é o que eu posso usar do teorema, né?
por hipótese, a F e a G são contínuas em A, né? O que isso significa? F é contínua em A implica o quê? Que o limite de f de x, quando x tende a A, é f de A. É a definição, né? Se a G é contínua em A, o que significa? Que limite de x tendendo a A de G de x também existe, vale G de A, tá? Por que eu tô falando isso? Porque eu vou começar com o limite da soma. Tô começando aqui, né? Isso aqui, por essa definição aqui, que eu vou escrever que é um coraçãozinho, por coraçãozinho, isso aqui é o limite de x tendendo a A de f de x mais g de x. Não tem soma de duas funções? Eu posso quebrar a propriedade lá de limite da soma, eu só posso quebrar esse limite em duas na soma dos limites se existir o limite da f e o da g. Ora, mas por hipótese, existe. Ele existe e vale f de A, né? Então, eu posso quebrar pela propriedade 1 lá que a gente viu, no limite da f de x, mais no limite da g de x, x tendendo a A, né? X tendendo a A. Esse aqui existe e vale f de A, e esse existe e vale g de A. Então, esse limite aqui vai para f de A mais g de A. Mas pela própria definição aqui, quem que é f de A mais g de A? É f mais g de A. Que era exatamente o que a gente queria aqui, né? Queremos mostrar aqui, ó. Né? Então, super demonstrado. Então, eu quero que vocês tentem depois as outras propriedades e me procurem, né? Procurem os monitores, caso vocês tenham dúvidas nas outras. Então, eu só vou ler para vocês, tá? Então, a propriedade 1, que a gente acabou de provar. Então, eu tô falando que se f e g são contínuas, as duas precisam ser contínuas. Então, a soma vai ser contínua, a subtração vai ser contínua, a razão vai ser contínua desde que g de A seja diferente de zero, né? Porque vai ser o denominador da razão. O produto de duas funções contínuas é contínua e uma constante multiplicada por uma função contínua também vai ser contínua, tá bom? Ok. Notem que eu estou dizendo nesta página que de 2 a 4 vai seguir de exercício para entregar. Então, prestem muita atenção que eu estou pedindo para vocês entregarem esse exercício junto com as listas com a lista de exercício que vai ficar pronta em breve para vocês. Entregarem, né? Aquela lista que os monitores estão preparando, tá? E aqui eu já faço para vocês o da razão, né? Ó, mas é muito simples. Porque eu vou querer mostrar o quê? Deixa eu fechar um pouquinho mais aqui. Que eu quero mostrar que a razão, caneta, f de x sobre g de x é contínua em A, desde que f de x e g de x, f de x e g de x sejam contínuas em A e g de x g de A diferente de zero, tá? Bom, eu quero mostrar que f de x sobre g de x é contínuo em A. Então, eu quero mostrar que limite de x tendendo a A dessa razão vai ser quem? F de A sobre g de A,
tá? Bom, aqui eu vou usar a propriedade de limite. Se f e g de x são contínuas, igual a hipótese pro item anterior que nós fizemos, esse limite, como g de a é diferente de zero, os limites, a função f e g são contínuas em a. Então, existe o limite de f de x, existe o limite da g de x para x tendendo a e o primeiro vale f de a e o outro vale g de a, né? E o g de a é diferente de zero, então eu posso quebrar no limite da razão, é a razão dos limites. Esse aqui é f de a, esse aqui é g de a, com g de a diferente de zero, certo? Então, também está provado, ok? Agora, vamos para esse próximo teorema. Ele fala assim, seja f uma função contínua em B, e limite de g de x, quando x tende a A, é também B. Então, o limite de f de g de x, quem é essa daqui, gente? É composta, né? Para x tendendo a A, vai ser a f do limite da g, que vai dar o f de b. Então, o que esse teorema está falando? Que se a f é uma função contínua em b, tá? E você tem que o limite da g de x para x tendendo a um a for b, esse limite da composta, o limite vai entrar dentro aqui na composta, tá? Ei, professora, o que é função composta? Vamos lembrar o que é função composta. Então, suponha que nós temos uma g, uma função de a em b, tá? E uma f de b em c. Então, na verdade, eu tô aqui, ó, AB e B vai em C. De A em B, eu tenho G. De B em C, a gente tem F. A definição da composta aqui, no caso, vai ser F bola G, né? Essa composta aqui. Faz sentido, né? Se você pegar um X em A, vamos fazer aqui, ó, maiorzão. Se você pegar, aqui é G, aqui é F. Se você pegar um X em A, na hora que você traz para cá, para B, você tá levando G de X, né? Então, G de X vai ser um ponto em B. Mas a função F tá definida em B, né? Em todos os pontos de B. Então, você pode aplicar F nos pontos de B. Esse é um ponto de B, G de X é um ponto de B, então, na verdade, a gente tem F bola G de X. Essa é a definição, só para vocês lembrarem, tá bom? Bom, vamos para o teorema. Eu estou falando que a F é contínua em B, tá? Então, o limite de F de X, quando X tende a... Só vou conversar um pouquinho com vocês. Quando X tende a B, vai ser F de B. Certo? Mas eu tenho que, por hipótese, também, que o limite da g de x para x tendendo a um a é b. Então, eu tô falando para vocês que o limite de x tendendo a da f da g de x, certo? Vai ser... Eu vou passar o limite para dentro aqui, ó. Mas isso, passar o limite para dentro, eu só posso fazer porque a F é contínua em B, tá? Esse cara aqui vale por hipótese B, então isso aqui vai para F de B, tá? É isso que o teorema tá falando pra gente. Eu não vou demonstrar esse teorema para vocês, para não ficar muito pesada a aula, mas esse resultado ele é muito comum e ele pode ser encontrado em vários outros livros, tá bom? Então, a única coisa que ele tá me falando é o seguinte, quando eu for calcular a composta, eu posso colocar esse limite para dentro, quando eu tiver uma composta, desde que essa F aqui
seja contínua, tá bom? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Então, gente, vamos calcular aqui quem é esse limite. Esse exemplo, eu vou usar o teorema anterior, mas antes de resolver o exemplo, eu quero conversar um pouquinho com vocês, para já não sair correndo nesse limite, né? Professora, o que é arco-seno? O arco-seno é a função inversa do seno. Professora, nunca vi na vida, não tem problema. No final dessa videoaula, eu vou fazer um resuminho da função trigonométrica seno e do arco cosseno, tá? Eu vou fazer a construção bonitinha para vocês. E existe também o arco cosseno e o arco tangente. Eles são construções análogas, tá? E que vocês podem ver em outros livros também, para a gente não ficar perdendo muito tempo nesse caso. Mas, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem nos procurar também, que a gente pode discutir sobre o arco cosseno e o arco tangente também, tá bom? Eles têm os valores deles lá, e dependendo da dificuldade, se a maioria das pessoas não viu, a gente até pode criar uma videoaula sobre resumo de funções, enfim, tá? Só não vou ficar preso muito tempo aqui, porque a gente já está calculando um limite de um arco-seno, e aí eu paro para fazer outra coisa e a gente perde o fio da meada, tá bom? Mas vamos lá. Professora do céu, o que é isso? Calma. Só para vocês lembrarem, eu vou escrever aqui quem que é o seno, a definição do seno e do arco-seno, tá bom? O seno, a gente sabe que ele está definido na reta, né? E o conjunto imagem não ultrapassa menos 1 e 1, né? A gente tem que o seno é limitado em menos 1 e 1, né? A gente viu, a gente até usou isso no exemplo da videoaula passada. Então, o seno está definido aqui, a função seno, certo? O arco-seno é a função inversa do seno, ok? Eu vou chamar de função S. Então, aqui é menos 1, chegando em menos π sobre 2, π sobre 2. Professora, onde você arrumou esse intervalo menos π sobre 2, π sobre 2? Ele é um subconjunto da reta. Porque você poderia me perguntar, professora, mas não é função inversa, não é? O contradomínio vira domínio e o domínio vira contradomínio? Sim, seria a reta. Mas o seno, para existir uma função inversa, né, a função inversa de uma função qualquer, essa função ela precisa ser bijetora. E o seno não é bijetor em toda a reta. Então, eu tive que restringir num intervalo, num pedaço da reta, que ela fosse bijetora, tá? Para existir a inversa do seno, tá bom? Então, aqui eu poderia até tirar e já deixar aqui para vocês, pegar aqui para definir, tá? Eu poderia ter pegado outro intervalo onde o seno é bijetor, tá bom? Não tem problema, mas eu escolhi esse daqui, que em geral a gente pega porque é mais simples. O menos π sobre 2, π sobre 2, tá? Então, aqui, S de x é o arco seno de x. Tem livros que usam a notação assim, ó. Seno de x a menos 1. Porque é a inversa, né? Quando a gente tem uma função, a inversa dela a gente denota por f menos 1. Só que eu acho muito feio isso daqui, porque às vezes o aluno confunde, põe o menos 1 no x, aí fica seno de x a menos 1, vira um rolo. Então, eu prefiro trabalhar com essa cara aqui, que não é das bonitas, mas não, o menos 1 ele não aparece e a gente não coloca ele onde não deve, tá bom? Então, esse aqui, então, ó, arco seno de x. Então, eu tenho arco seno, só que ao invés de x tem essa coisa aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero usar o teorema anterior. O teorema anterior está me falando primeiro de uma composta. Então, vamos procurar essa composta primeiro?
que ele fala lá, né? Se você tem a composta e aquelas hipóteses, sobre aquelas hipóteses, você pode jogar o limite para dentro, né? Mas a gente, antes de jogar esse limite aqui para dentro, como fala o teorema, a gente tem que ver se está funcionando as hipóteses do teorema, que são aqui, ó. Se f é uma função contínua num b e o limite da g de x para x tendendo a ser esse b, então esse limite aqui que a gente quer calcular, que é esse aqui no nosso caso, eu posso jogar o limite para dentro. Então, eu tenho que testar tudo isso, tá? Então, no meu caso, quem é o A? O A é o 1, né? Esse é o A, tá? E eu tenho que descobrir quem que é a F e quem que é a G de X. Quem que seria aqui que está fazendo o papel do que está fora e o que está dentro? O que está fora é a função F, né? Então, eu vou testar ser o arco seno de x, tá? E a g de x é a função que está dentro, que eu vou testar. Não está satisfeito de já pegar? Quer testar para ver se é isso mesmo? Vamos testar. O que é f de g de x? Eu tenho que pegar a f, quem que é g de x? É essa daqui, né? Certo? Quem que é f disso? A f é o arco seno de x. A f aplicada em alguém, no caso no x, é o arco x desse alguém. Se eu colocar f de 10, é arco seno de 10. Se eu pegar esse número feio, é o arco seno do número feio, né? E, de fato, a nossa composta que a gente pegou aqui, o f e o g, a nossa escolha está correta, dá exatamente a função que a gente tem aqui no limite, certo? E aí, gente, aqui nessa outra folha, eu já terminei aqui, eu já fiz a continha ali, tá? Aí eu tava falando pra vocês o seguinte, que ainda, aqui ó, tô escrevendo aqui, que ainda dá pra melhorar, que o arco seno é a função inversa do seno, como eu falei pra vocês. O que é arco seno de meio, né? O arco seno é a inversa do seno. Por definição, se você tem uma f e você tem a inversa dela, você tem uma propriedade que fala que f composta com f menos 1 é a identidade e f menos 1 bola f é igual a identidade. Eu também vou falar disso no final, no vídeo, tá bom? Desse vídeo. Então, eu quero saber quem é arco seno de meio. Vou assumir que ele vale um x, tá bom? Que é o que eu quero saber. Quem é x? Mas eu sei que o arco seno é a inversa do seno. Então, eu posso aplicar dos dois lados o seno. Né? Bom, por essa propriedade aqui, a função composta, né, que aqui eu tenho a composta, com a sua inversa, dá a identidade, dá o próprio ponto, né? Então, aqui vai ficar meio, e aqui é seno de x igual a meio, tá? Bom, o arco seno de meio é a mesma, vale... Mas, professora, você achou o seno de x igual a meio, mas agora eu sei, eu tenho condições de achar o x, né? No intervalo, eu quero achar o valor de x para que x seja meio. Quais são as possibilidades de x ser meio? As possibilidades é x ser π sobre 6 mais 2kπ, né? Quando eu dou voltas no π sobre 6, vai dar sempre meio, né? Só que eu tô pegando no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, né? E π sobre 6 está aqui dentro. Então, basta eu pegar só o x igual a π sobre 6 mesmo, tá? Então, arco seno de meio, na verdade, eu posso melhorar e dar π sobre 6, tá? Bonitão, né, gente? Adorei esse negócio. Nossa,
Bom, vamos lá. Tá acabando a aula, viu, gente? Tá acabando, tá acabando. É que eu me empolgo, né? Aí eu me empolgo. Vamos lá. Apagar essa lousa. Gosto de espaço para escrever. Teorema. Teorema. Vamos ver. Quem é esse teorema aqui? Vamos aumentar. Ah, não dá para aumentar ele um pouquinho, mas eu vou pôr ele aqui em cima, tá bom? Vamos lá. Lá eu tinha algumas condições específicas para jogar o limite dentro da composta, né? Aqui, esse teorema ele é um pouco mais forte. Ele fala assim, se você tem duas funções contínuas, então a composta também vai ser contínua. Lá eu precisava que a f fosse contínua no b e o limite da g de x para x tendendo a A fosse b, né? Lá eu não estava exigindo que a g era contínua no teorema anterior. Aqui, se eu tiver as duas contínuas, maravilha, um abraço, tá bom? Bom, só lembrando de novo, né? Eu tenho g de A em B, uma função contínua em A, então A em B, eu tenho a g, e a g é contínua nesse ponto A aqui, tá bom? E de B em C, eu tenho a função f definida, né? Tô lembrando a composta com vocês de novo, tá bom? Aqui, ó. F bola G, tá? E a f, ela é contínua no G de A, que ele tá chamando de B. Para não ficar carregando o G de A, ele falou, não, chama esse aqui de B. Mas a f é contínua nesse ponto aqui, tá? Então, eu tenho isso aqui, que é a mesma coisa que f de g de A, porque o b é o g de A, tá bom? Então, se g é contínua em A e a f for uma função contínua no b, que é o g de A, então a composta vai ser contínua em A. Ou seja, o limite da f bola g com x tendendo a A é f bola g de A. Tá? A gente não tinha visto a propriedade se as duas são contínuas, a soma é contínua, a subtração é contínua, produto é contínuo, razão é contínua desde que g de A é diferente de zero e constante vezes o produto de uma constante pela uma função contínua também é contínua. Esse teorema está te falando a composta é outra propriedade, a composta de duas contínuas também é contínua, tá bom? Bom, isso aqui é muito tranquilo, gente, a resolução, né, a demonstração do teorema. Eu quero mostrar isso aqui, né? Só para lembrar, quem que é f bola g de x? É f da g de x, né? Certo? Então, vamos ver. O limite de x tendendo a A, eu vou pegar esse lado e vou sair nesse. De x é a mesma coisa que eu escrever isso aqui. Mesma coisa, composta, né? Tô escrevendo, tá? Só que g de x é contínua em A, por hipótese, né? Aqui, ó. G de x é contínua em A. O que significa? Que o limite da g de x para x tendendo a A é g de A, não é? Certo? Só que aí eu vou usar o teorema anterior agora. Esse aqui é o B do teorema anterior. Se a f é contínua no B, que é, né, por hipótese, f é contínua em B igual a g de A, então eu vou poder jogar o limite para dentro, teorema anterior. Olha que lindo, aquele teorema lá, anterior, prova o da função composta toda. Muito bonitinho isso aqui. Então, eu vou poder quebrar, eu vou poder jogar o limite para dentro da f, né? E isso daqui, esse aqui por hipótese, o limite de g de x tendendo a A é o g de A. Mas a gente chamou o g de A de B, né? Que é exatamente o que o teorema me fala, que ela também é contínua em A. Ah, não precisava nem fazer isso aqui, né? Desculpa, eu já tinha o resultado ali em cima.
Esse aqui, né, é a mesma coisa que eu escrever F bola G de A, pela definição aqui da composta, que é exatamente o que a gente queria aqui, não é isso? Então, está provado. Muito bonitinho, né? Então, agora vocês sabem que duas funções contínuas, a composta delas, desde que bem definida, também é contínua, tá bom? Massa, né? Tá acabando, tá acabando. Vamos apagar essa lousa. E aí, vamos pegar essa folhinha aqui. Ó, eu não tô mentindo que tá acabando, só tem duas folhinhas, tá? Esse teorema é um teorema muito legal, que a gente vai usar ele, sabe pra quê? A gente vai usar ele. Vocês sabem, por exemplo, a gente pode usar ele para várias coisas, tá? Mas eu tô falando de uma coisa interessante, que é até o exemplo que a gente vai ver aqui na nossa aula. A gente sabe que função polinomial, nem sempre a gente consegue achar as raízes, né? Por exemplo, função polinomial de grau 2, a gente tem a fórmula de Bhaskara e tudo, aí a gente acha as raízes, a gente tem as possibilidades de quando o delta for positivo, né? Existem duas raízes reais e distintas. Quando o delta for igual a zero, a gente acha que são duas raízes reais iguais. E quando o delta é negativo, a gente fala que não existe. Na verdade, não é que não existe raiz, elas são complexas, mas como a gente está trabalhando nos reais, não existe raízes reais, né? Tanto que a parábola ela não corta o eixo x, né? Tem tudo isso. Mas para graus maiores, nem sempre é fácil, a gente não tem uma fórmula para encontrar, né? O teorema do valor intermediário, ele dá condições para a gente garantir a existência de raízes, de polinômios, sem precisar apontar para quem seja. Se você mostrar que existe, você já garantiu que tem as raízes ali, tá bom? Mas vamos entender, não vou provar o teorema, tá? Hoje, mas a gente vai conversar sobre ele. Deixa eu tentar aumentar ele um pouquinho aqui na tela. Eu tô achando que ficou bem pequenininho dessa vez. Peço desculpas por isso. Bom, vamos lá, ó. Teorema do valor intermediário. Suponha que f seja contínua no intervalo AB. Então, vou pôr aqui, tá? F contínua no intervalo AB, tá? Então, ela está definida nesse intervalo. E eu estou falando para vocês que ela é contínua nesse intervalo. Ou seja, qualquer ponto aqui dentro desse intervalo, o limite da f de x para x tendendo a esse ponto é a f do ponto, tá bom? E seja n um número qualquer entre o f de A e o f de B. Bom, se você tem a f bem definida nesse intervalo fechado, você tem a f de A e você tem o f de B. Tá? É esse desenho aqui. Eu sei que está desenhado ali, mas eu quero desenhar com vocês. Então, eu tenho o intervalo AB aqui dentro, né? O x, o y. Aqui minha função, sei lá o que está fazendo com ela, tá? Vamos restringir ela para o A e para o B. Ah, professora, ela não está bem definida no outro? Tá, mas eu quero só no A e B, tá bom, tá bom? Sem estresse. Tá? Bom, então, ó, esse ponto aqui, a f de A tá aqui. No nosso exemplo, tá? Ele podia estar em outro lugar. E aqui, nesse ponto aqui, tá a f de B. Então, você tá escolhendo um n, um número qualquer entre f de A e f de B. Vou pegar aqui, ó, tá? Tudo bem, gente? Beleza. Então, e vou assumir que o f do A e o f do B sejam diferentes, tá?
Não vou para o mesmo... Aqui eles são diferentes, ó. No caso, o f do b, no meu exemplo aqui, o f do b é maior que o f do a, tá bom? E peguei um n entre eles. Então, o teorema vai falar assim, se ela for contínua no intervalo, se o f de a for diferente do f de b, e eu escolher um n aqui entre o f de a e o f de b, o teorema fala, então, eu tenho certeza que vai existir um c aqui dentro. E, ó, dentro do intervalo aberto a b. Isso significa que o c não é nem o a e nem o b, tá? Então, vai existir um c pertencente ao AB aberto, tá? Ou seja, o C é diferente do A e do B. Tal que o F do C vai ser o próprio N. Então, vai existir um C aqui dentro, tal que o N vai ser o F do C. Certo? Massinha, né? Isso porque a função é contínua. Ok? Certo, gente? Então, vamos lá. Esse prazer é o teorema do valor intermediário, ele é muito importante na matemática. E eu quero que a gente estude um exemplo muito bonitinho, que é que graças a ele, a gente consegue... Deixa eu jogar ele mais para cá agora, para a gente usar o caderno, tá? Que a gente... Opa! Eu não controlo essas loucuras do meu computador, tá, gente? E esse exemplo bonitinho é aquela coisa fofa que eu falei para vocês sobre garantir existências de raízes de polinômio. Porque polinômios de grau maior que 2, muitas vezes a gente não consegue resolver. São questões em aberto há muito tempo na matemática, não foram resolvidas, né? E esse teorema aqui, ele fala assim, ó, eu não sei quem que é, eu não sei exatamente quem é a raiz, mas ela existe, tá? Então, professora, mas assim, você podia falar assim, né, professora, mas assim, se eu sei, né, que a função polinomial tem grau 3, então, tem no máximo 3 raízes aí, né? É verdade, você tem razão. Mas eu posso, com esse teorema, mostrar a existência de raízes reais, né? A gente sabe, por exemplo, que como eu disse antes, que na função quadrática, quando o delta dá negativo, eu tenho certeza que as raízes não são reais, né? Mas aí, a gente já não... Para grau 3, a gente já não tem mais uma garantia assim. Esse teorema garante a existência de raízes reais dentro de um polinômio de... Não precisa ser só de grau 3, tá, gente? Desde que satisfaça o teorema, você garante a existência de raízes reais dentro de um polinômio de grau maior ou igual que... de grau maior ou igual que 3, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo, ele está pedindo para a gente garantir a existência de raiz real deste polinômio neste intervalo aqui. Tá? Então, vamos lá, não preciso ter um intervalo aqui, ó, na receita do bolo, do teorema do valor intermediário, tá? Então, eu tô no intervalo 1 e 2 agora. Então, eu já vou calcular quem que é o f do 1, deixa eu pegar o polinômio aqui, 4x ao cubo menos 6x quadrado mais 3x menos 2. Quem que é o f de 1? Porque eu vou precisar do f do A, do f do B e ver se eles são diferentes, né? O f do 1 vale quanto? 4 menos 6 mais 3 menos 2, né? Então, aqui vai dar 7 menos 6 dá 1, né? 7 menos 6 dá 1, com menos 2, menos 1, certo? Então, f de 1 tá dando menos 1 aqui, ó. Menos 1, tá? Certo? E quem que é o f de 2? F de 2 vai ser 2 ao cubo é 8. 8 vezes 4, 32. 4 vezes 6, 24. Aqui vai dar 3 vezes 2, 6. Menos 2. Isso aqui vai dar 12, né? Certo? Então, o 12 tá lá em cima.
Faz de conta que o nosso gráfico é bem proporcional, tá? Bom, o f de 1 é diferente do f de 2, ok, né? Porque tem que satisfazer isso no teorema aqui, ó, com f de A diferente de f de B, tá bom? Certo, gente? Ok, nota que o f de 1 é negativo e o f de 2 é positivo, tudo bem? Certo. Eu quero provar que existe uma raiz real desse polinômio. Eu quero que exista um C, tal que C é raiz de f de x. Vamos pensar um pouquinho? O que significa C ser uma raiz de um polinômio? Significa o quê? Que o f de C é zero, não é? Não é assim que a gente acha a raiz? Igual a zero o polinômio e acha as raízes, não é isso? Ou seja, existe um C aqui, né, no caso, tal que f de C é igual a zero. Gente, a gente não escolheu esse n qualquer da reta aqui, não, né? Quem que é o n no nosso teorema? Ó, f de C igual a n. Então, o n da nossa escolha é o zero, né? E faz sentido, porque o n tem que estar entre f de A e f de B, não é? O zero tá aqui, né? O zero tá aqui. Esse aqui é o f de 1, que é o f de A, e esse é o f de B, que é o f de 2. Beleza? Então, tá satisfazendo. Bom, todas as coisas que eu fiz aqui, que a gente fez aqui discutindo, estão satisfazendo as hipóteses do teorema. Então, gente, o teorema do valor intermediário fala que para qualquer escolha de qualquer valor entre menos 1 e 12, né, que é o f1 e o f2, né, qualquer n, vai existir um C aqui que vai ser, que o f de C vai ser o n. Em particular, se esse n for o zero que a gente escolheu, porque, ó, seja n um número qualquer entre f de A e f de B, eu quero zero, estou escolhendo zero em particular. Então, o teorema do valor intermediário me garante o quê? Que para a escolha de n igual a zero, existe um C dentro do intervalo aberto 1 e 2, tal que f de C é zero. Ai, gente, que massinha. Já provamos, né? O teorema já garante, ou seja, esse C pertencente a 1, 2 é raiz de f, porque você já garantiu que ele é igual a zero. Acabou, né, o exemplo. Olha que bonitinho. Não é lindo isso aqui? Eu acho muito lindo. Bom, e aqui a gente encerra a nossa discussão sobre continuidade, suas propriedades, certo? E alguns teoremas, que também são propriedades dele, certo? Aí, o que está faltando a gente conversar sobre a assíntota horizontal, né? Deixa eu só achar minhas folhinhas aqui. Aqui, rapaz, elas estão aqui. Ó, gente, ó, tá acabando, só faltam 2 folhinhas. Certo? Ah, gente, tem que falar de limite no infinito, né? Claro. Só que, como eu disse pra você, a gente já conversou sobre isso, né? Limite no infinito, gente, a gente quer saber. Opa, eu não gosto que ela se movimenta. Mas eu já entendi o que eu tenho que fazer para ela não se movimentar. Agora entendi. Ó, limites no infinito. Professora, você já disse que a gente já tinha visto isso? Sim, a gente vai ver isso de verdade. Ó, limites no infinito
é calcular, é analisar o comportamento de f de x para valores x muito grandes e muito pequenos negativamente, tá? Como assim, professora? Porque você pode ter muito pequeno chegando perto do zero, mas pela esquerda esses números são positivos, entendeu? Então eu quero no menos infinito, nos muito pequenos negativos, tá bom? Oxi, na primeira aula a gente já viu isso, por quê? A gente não calculou, a gente pegou a função f de x igual a 1 sobre x, a gente calculou esse limite para pontos muito próximos de zero, mas a primeira coisa que a gente analisou foi pegar pontos maiores ou iguais que 1, lembra? Quando x era maior ou igual que 1. Aí a gente viu, quando x era 1, quanto vale f de x? Vale 1, né? 1 sobre 1. Quando x vale 2, quanto vale f de x? Meio. Quando x vale 3, 1/3 a função, né? Ou seja, à medida que o x aumenta, a f de x diminui, né? E tá chegando cada vez mais próximo de zero, né? Isso significa que o limite de 1 sobre x para x... Bom, e aí eu não paro aqui, né? Eu pego 3, 4, 10, 1 milhão, 5 milhões, o x tendendo, né? Ou seja, para mais infinito, né? Então, a gente está calculando esse limite e a gente está vendo que à medida que a gente aumenta muito o x, cada vez x, para pontos cada vez maiores, para pontos x cada vez maiores, a minha função está diminuindo, mas diminuindo indo para zero, né? Porque são todos positivos esses pontos, ou seja... E faz super sentido, né, gente? Porque o gráfico, a gente sabe, o gráfico desse daqui, né? Opa, vou fazer mais bonitinho aqui. Ou menos feio, né? Ó, aqui eu tenho x, y. Aqui minha função, 1 sobre x. À medida que o x cresce, a função está diminuindo, mas ela nunca toca o eixo x. Isso é um limite no infinito para zero, a gente já tinha calculado, né? Analogamente, se eu tivesse aqui, porque eu tenho a outra parte do gráfico, né? Se eu pegar valores estritamente menores que menos 1, por exemplo, menor ou igual que menos 1, o que está acontecendo com a minha função? Ela tá fazendo o quê? À medida que o x vai super decaindo, caindo, diminuindo negativamente, o que está acontecendo com a minha função? Ela está indo para zero, mas nunca está tocando o eixo x aqui, né? Certo? Então, o limite de x tendendo a menos infinito, de 1 sobre x, também vai para zero, né? Então, gente, olha só o que a gente tem aqui. A gente tem o eixo x, a reta, né? Que é uma reta que o gráfico nunca toca. Lembra o que eu falei na primeira aula, que era característica do quê? De uma assíntota. Mas lá a gente estava vendo assíntotas verticais. Essa daqui é uma assíntota horizontal, né? Então, vamos ver o que é uma assíntota horizontal? Depois vocês podem dar uma lidinha no que tá aqui, tá? Eu peguei outra função, mas para vocês calcularem o limite, super tranquila, tá? E por finzinho, devia até ter pegado esse 1 sobre x para vocês, mas é que fica meio chato a gente ficar sempre pegando a mesma função, né? Parece que não tem outras, tá? Então, a definição do limite no infinito
né? É quando eu tenho o comportamento da f quando o x assume valores muito grandes ou muito pequenos, tá bom? Então, tanto para x menos infinito quanto para mais infinito, como a gente já tinha falado, como eu já tinha definido aqui para vocês. E o que está acontecendo aqui? Vamos pegar esse exemplo. Quando eu vou falar que uma reta y igual a L, porque agora eu quero horizontal, né? Esse eixo x aqui, essa reta aqui em vermelho, ela é y igual a zero, né? Certo? Para qualquer valor de x, ó, eu tenho y igual a zero, né? Então, por isso que é a reta y igual a zero. Então, uma reta y igual a um L real vai ser chamada assíntota horizontal da curva y igual a f de x, se o limite da f para x tendendo a menos infinito ou para mais infinito vale o L mesmo, que é o que está acontecendo aqui, né? O nosso limite de 1 sobre x para x tendendo a mais infinito e para x tendendo a menos infinito vale zero, que é exatamente o L que a gente está pegando a reta aqui, né? Então, essa daqui em particular é uma assíntota horizontal, prazer, e não é nada mais, nada menos do que a gente já tinha discutido antes, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, meio cansativa, né? Mas vocês aí têm 15 dias para brincar com os exercícios que nós vamos soltar. Não esqueçam de se aprofundar nas definições para não se confundir. Vocês têm as notas, então se tá faltando vocês relembrarem alguma coisa ou se não guardou ainda, não aprofundou uma definição, volta lá na folhinha, vê a definição, vê o exemplo, tá bom? E treinar bastante os exercícios. Então por hoje é só e até a próxima videoaula. Bom, então só para finalizar a videoaula de hoje, a gente vai fazer uma revisão bem rápida, bem básica, de algumas definições de funções que a gente vai precisar até a gente chegar a lembrar quem é o arcosseno, tá bom? O arcosseno, o arcocosseno, o arcotangente, que são as funções inversas do seno, do cosseno e da tangente, respectivamente, vai ser bem importante aqui para a gente, não só em limite, mas em derivadas também, tá bom? Bom, 4 definiçõezinhas que nós vamos relembrar aqui são algumas propriedades de funções, tá? A primeira dela é sobre injetividade, ou seja, funções injetoras. Sobrejetividade, ou seja, funções sobrejetoras. Que mais? A gente vai precisar de funções bijetoras e relembrar quem é a função identidade. Tá? Ok. Então, vamos lá. Bom, uma função injetora, né? Vou fazer o desenho aqui. Eu tenho o domínio de uma função, a função e o contradomínio dela, tá bom? Eu vou dizer que uma função ela é injetora quando quaisquer dois pontos que eu pegar dentro do domínio, tal que esses pontos são diferentes um do outro, eles vão ter que levar em imagens diferentes. Então, se eu pegar um x diferente de y aqui, eu vou ter uma imagem f de x e uma imagem para f de y também diferentes, tá bom? Então, note que aqui eu posso ter mais pontos onde ninguém é levado para eles, tá? Eles não estão dentro do conjunto imagem da função, ok? Então, como que eu vou escrever, como que eu posso escrever isso daqui? Então, dados xy
pertencente a D, né? Com x diferente de y, tem-se f de x diferente de f de y, tá? Ou, reciprocamente, né? Dados x e y no domínio com f de x igual a f de y, tem-se f de x, tem-se x igual a y. É equivalente, né? Eu estou falando assim, se você pegar dois pontos distintos, tem que levar em imagens distintas. Ou seja, se você está pegando dois pontos que eles estão dando imagens iguais, esses pontos só podem ser iguais, tá bom? Ok. Bom, a função sobrejetora, o que é uma função sobrejetora? A função sobrejetora, vamos pensar no diagrama de funções primeiro. Eu vou falar para vocês o seguinte, vou escolher os pontos do domínio e os pontos, deixa eu pôr menos pontos aqui, gente. E os pontos do contradomínio, tá? Domínio, contradomínio, tá? Para cada y que eu escolher no contradomínio, vai ter que existir, para cada um, tá? Para todos tem que acontecer isso. Para qualquer um que eu escolher aqui no contradomínio, vai ter que existir um x no domínio, tal que esse y é a imagem desse x, tá? Então, se eu tiver 10 pontinhos aqui nesse contradomínio, tá? Eu vou ter que ter algum x aqui que vai levar ele, tá? Que vai levar nele, desculpa. Então, aqui um S, vai existir um K, tal que S é o F de K, tá? E vai existir um T, tal que existe um R, que T é F de R, tá bom? Podem ter sobrado outros pontos aqui, mas aqui não. Para cada um daqui tem que existir um lá, tá bom? Então, a gente tem que escrever em matemática isso. Então, como que eu vou fazer? Para todo y, para todo y pertencente ao contradomínio, vai ter que existir pelo menos um x no domínio, tal que o y é igual ao f de x, tá bom? Ok, bom, uma função vai ser bijetora se ela for injetora e sobrejetora. Tá? Uma coisa importante, né, uma consequência importante de funções bijetoras é que elas admitem inversa da função. Então, se f é função bijetora, então existe f a menos 1, a inversa de f. O que é a inversa de f? Ela satisfaz duas condições. A composta de f com a inversa da identidade e a f menos 1, bola f, também da identidade. A identidade, só relembrando, é a função que leva x, qualquer x do domínio, nele mesmo no contradomínio, tá? É a própria reta centrada na origem, ok, gente? Então, esse é um resuminho do que a gente vai precisar de funções aqui. Só lembrando, né, como que a gente define o seno de x, tá? A gente primeiro vai procurar o seno, como que nasce o seno de um ângulo, né? Bom, eu tenho o círculo trigonométrico e eu vou supor que esse círculo aqui, ele tenha raio 1, tá? E eu vou escolher a partir da origem, tá? Aqui, a partir da origem, no eixo x, eu vou rotacionar no sentido anti-horário e achar um ângulo e vou, nesse ângulo, eu vou chegar no meu círculo trigonométrico, tá? Então, eu vou escolher
esse ângulo aqui, θ, eu vou chamar de θ, e caminhei o raio aqui até chegar no círculo, tá? Como esse aqui é o raio da circunferência, a gente está supondo que essa circunferência tem raio 1, então aqui vale 1, tá bom? Bom, vamos pegar e projetar esse ponto aqui no eixo X, projetar ortogonalmente, e eu vou ter um triângulo retângulo, certo? Eu vou chamar esse cara aqui de Y, essa distância aqui, esse lado, esse cateto do triângulo retângulo, tá? E a gente define o seno de θ como sendo o cateto oposto sobre a hipotenusa desse triângulo, né? O cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. O nosso cateto oposto a gente chamou de y e a nossa hipotenusa de 1. Então, isso aqui estou definindo, né? Y igual a seno de θ. Se eu projetar o y aqui, eu vou ter o seno de θ no eixo y, tá? E aí a gente tem toda aquela conversinha, né? Na hora que a gente está avaliando o ângulo de 0 a 2π, nós vamos encontrar os valores de seno, né? Que são o seno de 0 é 0, o y seno de π sobre 2 é 1, o y igual a seno de π é 0, o y igual a seno de 3π sobre 2 é menos 1, e o y igual a seno de 2π também é 0. Se a gente continuar, nota que eu saí do 0 e voltei no 0, ou seja, aqui eu tenho 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, né? E 2π. A gente chegou no seno de 0 também, e isso faz com que a gente lembre que o seno é periódico, né? De comprimento 2π, né? E se eu tenho seno aqui nessa parte do eixo y positivo, eu estou falando que os meus quadrantes positivos no seno serão o primeiro e o segundo, e os negativos o terceiro e o quarto, né? Ok, bom, a partir de tudo isso, nós conseguimos, né? 0, π sobre 2, a π, 3π sobre 2 e vou pegar um pouquinho mais aqui e 2π. Aqui a gente tem menos π sobre 2, π, menos π, menos 3π sobre 2, menos 2π, certo? E assim por diante, né? Que a gente está na reta. Bom, se a gente pegar e fazer todos esses, e colocar todos esses pontos aqui do meu gráfico, né? Bom, nota que eu já estou falando da f de x como o seno como função, né? Eu vou conseguir ir no sentido horário, né? Que eu fiz aqui. A gente podia fazer no sentido anti-horário para dar os pontos negativos aqui. A gente vai ter o quê? Quando o ângulo for 0, o seno vale 0, né? Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho menos 1. Quando o seno for π sobre 2, vai ser 1, né? O π 0, o 3π sobre 2 aqui, menos 1, e o 2π 0, e assim por diante, né? Ele vai começar a voltar. E eu podia fazer no sentido anti-horário, e eu ia ter o seno de π sobre 2, menos 1, isso. O seno de menos π, 0. O seno de 3π, de menos 3π sobre 2, 1. E o de menos 2π, 0. E assim por diante. Então, na hora que eu fosse desenhar o meu seno, né? Minha função periódica,
Tô tentando não fazer feio, mas eu já fiz, deixa eu afinar essa caneta, né? Então, eu vou ter o seno, bem magrinho esse seno, né? Mas tudo bem. E é assim por diante, né? E assim por diante. E aí a gente tem a função seno, né? A gente pode definir a função seno como sendo o quê? Posso escrever f, né? Da reta no conjunto imagem menos 1. Note, né, que o seno, ele não ultrapassa nem 1 nem menos 1. A gente usou esse dado no exemplo da aula passada, né? E aí eu posso falar que eu associo x, f de x sendo o seno de x, e o gráfico dado aqui em estrela. Certo? Bom, eu estou querendo construir a imagem inversa do seno, que eu vou chamar de arco-seno, tá? Bom, mas nota, gente, que eu falei para vocês, né, na recordação aqui, que para ter uma existência, para ter uma possível inversa, né, a função, eu tenho que pedir a função bijetora, né? Mas eu tenho um problema, porque a f definida nesse domínio real, ela não é nem injetora. Se ela não é injetora, ela não pode ser bijetora, porque a função bijetora, a definição pede que ela seja injetora e sobre também, tá? Bom, então o que a gente faz para ter a existência do arco-seno, né? Se vocês perceberem, professora, por que essa função não é injetora? Bom, porque eu tenho pontos distintos onde as imagens são iguais. Por exemplo, o zero, o f de 0 é 0, o f de π é 0, de 2π é 0, entendeu? Assim como eu tenho vários pontos que o seno é 1, ou que o seno é menos 1, entendeu? Então, a gente já consegue exibir vários pontos distintos com imagens iguais. Então, ela já não vai ser injetora, tá? Então, qual é a solução? A gente pegar restringir, ao invés de eu pegar o seno na reta toda, eu vou restringir num intervalo onde a minha função seja injetora e sobre, né? Por exemplo, podia ser outro, tá? Menos π sobre 2, π sobre 2. Dentro dessa caixinha aqui, eu estou pegando só esse pedacinho da função f. Então, se eu construir a restrição, essa é a notação de restrição, eu estou pegando a mesma f que eu tenho, mas eu não quero mais na reta. Eu quero só em menos π sobre 2, π sobre 2. É a notação, tá, gente? Então, vai sair de menos π sobre 2, π sobre 2, chegar em menos 1, tá? E de tal forma que f restrita a menos π sobre 2, π sobre 2 de x, seja o seno de x. E essa daqui existe a f menos 1, né, de f restrita a menos π sobre 2, π sobre 2, tá bom? Essa f menos 1 de x, nós vamos denotar por arco seno de x, para não ficar carregando f menos 1, tá? Tem alguns, como eu falei para vocês, tem alguns livros que usa seno de x a menos 1, mas eu não gosto dessa notação, tá bom? Então, eu vou continuar usando o arco seno, ou arco cosseno, ou arco tangente, quando a gente precisar lá na frente. Só para finalizar agora, pessoal, vou escrever aqui de novo, né? A menos 1, a f é menos 1, né? Então, ela vai sair de menos 1, chegando em menos π sobre 2. π sobre 2, tá? E a cada x eu vou associar f menos 1 de x no arco seno de x.
por isso que a gente consegue agora pensar como função inversa, por exemplo, quem é o arcosseno de meio, que nem a gente fez no exemplo lá na videoaula, né? Nessa videoaula, desculpa, né? Bom, esse cara aqui, eu posso descobrir quem é esse cara. Eu quero saber, ele vale um x. Eu quero descobrir quem é esse x. Bom, o arcosseno é a imagem inversa do seno. Então, eu posso aplicar como nessa restrição a função seno é bijetora, eu posso aplicar o seno dos dois lados, né? Seno de x. Esse aqui, f bola f menos 1 é a identidade. É a identidade de meio seno de x. Mas a identidade, como a gente viu, né? A identidade leva o ponto nele mesmo. Isso aqui é meio. Então, a gente achou que o x que eu estou procurando é quem? É alguém cujo seno é meio. Quem são as possibilidades? 30 graus, né? 30 graus. Aqui vai, vamos supor. Que é 1 π sobre 6, né? Que é 180 dividido por 6 dá 30. Então, todo mundo, aqui o π sobre 6 vale, aqui o seno é meio. Aqui, como é positivo, a gente tem, né, o π menos π sobre 6. Opa! Odeio quando isso acontece. O π sobre 6. Oxi. Fazer melhor aqui. Tentar, né? π menos π sobre 6 vai ser 5π sobre 6. Também é meio, né? Aqui, não se esqueça que é negativo, né? Aqui ele vai ser menos meio e aqui ele vai ser menos meio. Mas eu tô na minha restrição do menos π sobre 2 a π sobre 2, né? Eu tô olhando aqui. Então, eu quero o seno positivo nessa parte aqui, no primeiro e no quarto quadrantes. Então, o x aí, a possibilidade de ser positivo, porque aqui é negativo, é aqui no primeiro quadrante. Então, meu x seria π sobre 6, certo? Bom, e aí, só para finalizar, eu vou tentar aqui, né? Mas vocês sabem que os meus desenhos são terríveis. Ainda mais com essa lousinha digital que eu não tô acostumada. Aqui, vamos supor, faz de conta que tem a reta, tá? E aí, nessa partezinha que eu tenho esse aqui, entre menos π sobre 2 e π sobre 2, que eu tenho esse pedacinho do seno, né? Que tá aqui. Vamos ver como que eu vou desenhar esse negócio. O seno vem assim. Né? O seno, mais ou menos. E aí vem o arcosseno, que é a inversa desse cara aí, né? Que seria quem? Aqui, tá? Então, esse aqui, o arcosseno de x, e esse aqui é o seno de x. Mas tá, gente, aqui no intervalinho π sobre 2 menos π sobre 2, tá? E aí, a revisão é essa. Vocês podem encontrar essa teoria em qualquer livro de cálculo ou qualquer livro de pré-cálculo, tá? Eu posso deixar uns links de nomes de livros interessantes e bem didáticos para vocês, mas eu quis fazer isso só para a gente relembrar as construções, tá bom? Então, um abraço, se cuidem e bons estudos!